Começa agora o Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização conjunta da TV Nacional e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Discutimos aqui semanalmente o papel da TV na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. A Constituição brasileira assegura a liberdade de culto, e a televisão é um poderoso instrumento de divulgação religiosa. Mas será que ela reflete a diversidade espiritual existente no país? TV e religião é o tema do Ver TV de hoje. Estão conosco para debater o assunto o antropólogo José Jorge de Carvalho, professor da Universidade de Brasília. A jornalista Penha Rocha, doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o sociólogo Edin Suede Abumansur, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Vamos começar o debate perguntando ao professor José Jorge de Carvalho, que no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, o CNPq, coordena uma pesquisa em âmbito nacional sobre movimentos religiosos no mundo contemporâneo. Jorge, na última década, ou um pouco mais, aumentou muito a presença da religião na TV brasileira. Como você encara esse fenômeno? Há aspectos positivos, há aspectos negativos? Qual a sua visão geral desse problema? A chegada dos movimentos religiosos até a televisão, ela está marcada por uma preocupação que vem das religiões cristãs. As outras, não necessariamente todas as religiões precisam do formato televisivo. O que nós vemos, tal como eu vejo, é uma guerra, na verdade, uma luta por espaço de público entre o cristianismo, as religiões católicas e as religiões protestantes. Mas, de uma certa maneira, como se o Ibope se transformou na medida do sucesso de um fenômeno religioso. E quanto que isso pode dar uma imagem distorcida, porque nem todas as religiões serão medidas necessariamente pelo seu número de adeptos. Porque as religiões iniciáticas, o processo de construção, vamos dizer, do ser religioso, não dá para contar quantas são as pessoas. Então, não é que porque todas as religiões estejam na televisão, que necessariamente a diversidade religiosa do país esteja bem expressa, porque pode dar uma impressão de que há poder, porque há um poder terrenal na mídia. E como se esse poder terrenal fosse reflexo de alguma espiritualidade. Isso pode simplesmente não existir. Quer dizer, o crescimento da presença de uma determinada religião na televisão não indica, do ponto de vista religioso especificamente, nada, para começar. Pode ser um espetáculo. Não necessariamente significa que essa crença, que essa linha religiosa esteja ficando cada vez mais profunda, mais enraizada. Pode acontecer exatamente o contrário até. Edin, eu disse no começo do programa que nós vivemos no Estado laico e as televisões são concessões públicas. Ao se conceder para uma determinada religião um espaço na TV, estaria havendo uma ruptura desse Estado laico? Bom, eu não acredito, né? O fato das televisões ou dos meios de comunicação social no Brasil serem concessão pública não significa que as religiões não possam ter acesso ou devam ser impedidas por causa de um preceito constitucional de separação da Igreja e do Estado. O preceito constitucional não fala em separação de religião e Estado, mas fala em separação de uma instituição, da estrutura de poder de uma instituição e o Estado como outra estrutura de poder. As religiões, elas estão representadas no Congresso Nacional. Quem faz as concessões é o Congresso Nacional. Portanto, se o Congresso Nacional faz uma concessão de um canal de televisão ou de rádio para uma igreja ou para um grupo religioso, não está rompendo com a laicidade do Estado. O Estado é laico, ele continua laico. A sociedade não é laica. A sociedade, ela é religiosa e ela está representada no Congresso Nacional. Então, eu acho que são coisas muito distintas. E o Estado deve permanecer laico como uma instância moderadora entre as religiões para evitar abusos e, enfim, para que determinados limites da civilidade sejam respeitados entre essas diferentes igrejas e grupos religiosos. E há esse equilíbrio? Penha, você acha que há esse equilíbrio? Não há não. O Ed está se referindo? Não há esse equilíbrio, infelizmente não há esse equilíbrio,
Até porque quando a gente está aqui pensando em religião, para o telespectador entender melhor, né, o que se faz hoje, pelo menos em alguns grupos religiosos, é a religião como um produto. Não? É uma religião que você compra, você paga por ela. E a televisão, nós sabemos, é um veículo de comunicação de massa muito forte. Né? Então, por exemplo, promete-se a cura de uma doença que não, a ciência ainda está, como o câncer, por exemplo, a AIDS, né? Ainda está se pensando, a ciência ainda não tem nenhum cientista que disse, olha, tem aqui a cura, você está curado. Qualquer oncologista renomado diz isso com seriedade, não podemos garantir. Então não há um equilíbrio, né? Até porque que é um verdadeiro espetáculo, como o professor Jorge colocou, bem colocado, não é mais como se pensou no início da religião, da Igreja Católica, por exemplo, que tinha missa, né, na televisão e existia isso. Hoje é o verdadeiro espetáculo. Era para seduzir. Mas eu acho que você não está levando em conta que o que é religião hoje. Pois é. A religião não precisa ser o que ela era 50 anos atrás. Hoje você tem igrejas mais diferentes. Você tem igreja para surfista. Você tem igreja onde você dança, você tem de tudo. Religião hoje você compra de fato. Nós estamos num mercado de religião. Isso é característica de uma sociedade que é marcada pelo pluralismo religioso. Existe um espaço onde as religiões disputam fiéis. E a televisão é um veículo, é um canal, é um instrumento para disputar fiéis. Mas ela não pode desequilibrar essa disputa na medida que uma religião tem mais espaço que outra na televisão? Jorge? Não, eu acho o seguinte, há um grupo de religiões que se veem disputando fiéis. Mas nem todas as religiões estão disputando fiéis. O candomblé não está disputando fiéis, porque não é a sua forma de encarar o universo, o cosmos e a natureza e o ser humano. Você é um chamado pelos orixás, você não está disputando espaço com ninguém. Você precisa lembrar, então, há várias tradições religiosas, o budismo é assim também, o xamanismo, há várias tradições religiosas que não estão disputando fiéis. Quem estão disputando fiéis, basicamente, são as religiões cristãs. Eu insisto nesse ponto. Então, vamos ouvir um depoimento... Os neopentecostais, principalmente. Cristãs, das católicas. Das católicas, né? Aproveitando, vamos ouvir o depoimento de uma representante de uma filosofia religiosa de origem japonesa, Seishonoe. É a Yoshiko Morinishi, que comenta o resultado que a Seishonoe alcançou nos últimos 2 anos, quando lançou um programa de TV que é atualmente transmitido por 18 emissoras em todo o país. Vamos ouvi-la. Nós divulgamos todas as atividades da Seishonoe nesses programas. E a TV tem contribuído para trazer grande número de pessoas a procurarem as associações locais. E tem aumentado bastante a frequência nessas reuniões. Nós temos atingido públicos antes inimagináveis, em locais distantes, onde não é possível haver associações locais que atendem às reuniões de adeptos. Temos também atingido pessoas muito ocupadas, que não têm tempo para frequentar uma associação local e que têm podido, então, assistir aos programas regravados no aconchego do seu lar. Bom, a televisão é o grande meio para tudo, né? Quer dizer, quando você quiser atingir mais pessoas, hoje, por exemplo, não se faz campanha. É inimaginável fazer uma campanha política no Brasil sem a televisão, né? A época dos comícios passou. Eu acho que isso se reproduz com a religião também, embora eu acho que o professor Jorge tem uma certa divergência a esse respeito, né? Em relação a essa busca, esse proselitismo, essa busca de adeptos. Eu tenho também. Você quer falar? Pode falar, não, Bruno? Não, eu quero colocar o seguinte, que alguns líderes das religiões dominantes, inclusive algumas também das orientais, das japonesas também, não só as cristãs, não colocam em questão o meio televisivo. E o meio televisivo também tem que ser colocado em questão. Então não sei até que ponto eles estão falando que é um ritual religioso que está sendo passado na televisão. Você está passando uma imagem. Você está passando um filme de algo que aconteceu em algum lugar. Isso não é a presença, tá certo,
do ser espiritual que está necessariamente ali. Então, para o cristianismo, por exemplo, é um negócio complicado, porque se você rigorosamente assiste a uma missa, o Padre Marcelo, pela manhã, ele manda você dança de um lado, você dança do mesmo modo em casa, nós poderíamos voltar ao texto bíblico e poderíamos dizer o seguinte: na verdade, isso é uma idolatria, você está adorando, na verdade, a imagem da televisão. Não é a presença divina com a qual você está em contato. Não é assim que é dito teologicamente que é. Então, quer dizer, o meio televisivo é um aparelho, é um suporte tecnológico complexo, que para algumas religiões aceitaram um caráter espetacular para esse suporte. E esse suporte ajudou a fazer esse caráter espetacular. As religiões iniciáticas, as religiões de meditação, as religiões de transe, não faz sentido imaginar esse suporte. Então, nós estamos medindo todas as religiões que tem no país pelo termômetro, pela medida das religiões do espetáculo. Não todas as religiões são religiões do espetáculo. E aquelas que são do espetáculo podem ter se transformado, sem querer, em idolátricas. Ainda quando não são na sua concepção inicial. É uma idolatria assistir, digamos, a missa na televisão. Isso é uma questão que eu colocaria para os colegas. O Ed. Eu queria falar. Eu queria falar, eu concordo com o Jorge, no sentido de, quer dizer, a Igreja Católica, por exemplo, sempre teve muita dificuldade. As pessoas falam assim: a Igreja Católica não sabe fazer televisão, não sabe usar os meios de comunicação. Eu acho que ela tem limites éticos, né, em relação a algumas emissoras neopentecostais mais sérios, e usa menos o proselitismo do que não sabe fazer televisão. O que é saber fazer televisão? Né? É vender o produto, que eu estava discutindo com ele. Então a religião realmente é o produto? Então vamos combinar que a televisão vai ser usada pela religião para vender? Ora, vamos vender isso aqui? Ela tem suas dificuldades, claro que tem, os meios de comunicação. Mas eu acho que é mais pela própria tradição dela e pelos seus limites éticos do que as neopentecostais, por exemplo. Nós ainda não falamos do judaísmo. Um dos programas mais antigos da televisão brasileira, talvez o mais antigo religioso, é o Mosaico na TV. Um programa que vai ao ar em São Paulo. E nós temos aqui a palavra do rabino Henry Sobel. E ele explica o papel da TV para o judaísmo. Vamos ouvi-lo. A televisão é um veículo muito forte que penetra o lar e consegue transmitir uma mensagem espiritual. Eu acho que a televisão é um meio poderoso para alcançar este fim. Nós queremos conscientizar os judeus que eles devem uma lealdade para com o judaísmo. Nós não somos proselitistas. Nós não queremos converter os não-judeus para o judaísmo. Não é esta a finalidade dos programas de televisão dentro da comunidade judaica. Eu acho que a televisão deve ser usada como um meio de comunicação e não como um meio de conversão. É mais ou menos isso que o Jorge estava falando. Eu gostaria de ouvir o Edinho sobre o rabino Henry Sobel. Sobre essa diferença muito precisa e eu acredito bastante importante que ele faz. Né? Eu acho que sobre a pergunta do Zé Jorge primeiro, que eles incorrem em idolatria. Eu não sou teólogo, eu não saberia julgar se isso é uma idolatria ou não. Eu acho que isso seria entrar no mérito próprio de cada teologia ou de cada discurso religioso. E eu não sei se é idolatria ou não. Eu entendo que a religião é um produto a ser oferecido. E ele é comprado. E ele tem preço. Sempre teve. Quando a Igreja Católica era hegemônica, ou quando, melhor ainda, quando a gente não tinha uma situação de pluralismo religioso no Brasil, esse mercado religioso não estava constituído do jeito que está hoje. Hoje você tem um mercado religioso com diferentes tipos de produtos religiosos em oferta e, obviamente, os promotores desses produtos vão querer vender o seu produto. Mas o rabino Sobel disse que não está querendo vender. Exato. Algumas religiões, num certo sentido, todas são. Inclusive o judaísmo, inclusive as religiões de meditação. É vendido uma forma de religiosidade
orientalista, né? A gente vê isso sendo oferecido em diferentes tipos de mercado, não necessariamente na televisão. Num certo sentido, todas as religiões são um produto. Algumas não são vendáveis, como, por exemplo, a Igreja do Padre Marcelo, ou a Universal, se vocês quiserem. Não são vendáveis? Não são produtos que possam ser oferecidos da mesma forma. Mas é um produto que está no mercado, sim. Qualquer um pode escolher esse produto como o seu... quer dizer, qualquer um pode comprar. Se eu quiser me tornar um prosélito, existe um mecanismo para me tornar. Mas se você não conhece, quem pode mostrar para você com mais força é quem tem mais espaço na televisão. Com certeza. Por isso que algumas igrejas têm uma atitude mais ativa na vendagem do seu produto. Outros não. Outras religiões, outros grupos religiosos têm uma atitude um pouco mais passiva. Mas todos eles estão com o produto na prateleira. Umas mais agressivas, outros usando não. a televisão de uma forma mais agressiva, e outras não. Uns têm instrumentos de marketing, outros não têm. Sim. A questão é que todos têm. O candomblé também tem, Zé Jorge. A questão é, se eu quiser, o candomblé é um produto que está no mercado. Qualquer um que quiser pode ir lá e comprar esse produto. Eu estou falando uma linguagem mercadológica aqui, porque é mais ou menos a linguagem que foi colocada aqui. Existe teoria sociológica sobre isso. Peter Berger é um sociólogo que trabalha essa questão. Eu prefiro mais o conceito de Pierre Bourdieu de campo religioso, né, de especialistas, e, enfim. Mas, de qualquer forma, a metáfora mercado, não sei nem até que ponto isso é uma metáfora ou não, mas, enfim, a metáfora mercado é uma metáfora muito interessante, que é operacional para a gente entender um pouco a organização vamos chamar assim, do universo religioso em território nacional. Nós vamos continuar com esse debate, vamos ouvir outras opiniões, representantes de outras religiões. Eu queria agradecer à TV Cultura de São Paulo por ter nos propiciado essa entrevista feita em São Paulo com o Rabino Henry Sobel. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida para continuar falando sobre TV e religião. Nós voltamos já.